Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do projeto 2023 Dirigindo. Como Márcia, segunda aula, não assisti nem a primeira. A primeira aula foi ontem e nós te explicamos por que você demora tanto para aprender a dirigir e como virar esse jogo. É para você mesmo que acabou reprovando no exame do Detran, por exemplo, porque estourou o tempo dentro da baliza, ou porque você está treinando os teus próprios erros. Aquilo que você não entende, você não aprende. Então, para dar sequência e entender essa aula de hoje, para você não ficar fora da estrutura pedagógica para aprender a dirigir, volta lá, tá aqui no YouTube, aula 1, porque você demora tanto para aprender como virar o jogo. Mas na aula de hoje, nós vamos te explicar como colocar os teus movimentos para trabalhar a seu favor e não contra você. Quantas aulas você já comprou na autoescola, por exemplo? Um montão de aula, né? E não adiantou. Já reprovou muitas vezes e continua errando a mesma coisa. É importante que você entenda o seguinte: dirigir é um conjunto de movimentos bem treinados, sincronizados. Isso é dirigir e eu te provo. Não adianta você decorar a melhor videoaula. Você viu um vídeo, decorou 1000 vezes, agora eu memorizei. Lembra que eu falei na aula de ontem e continuo dizendo que a gente não decora nada para dirigir? Nada, você não decora nada. Você tem uma estrutura mnemônica de memorização. Mnemônico é memorização, que o teu cérebro possui para que possa armazenar as informações em cada gavetinha, vamos dizer assim. Só que decoreba, só o decoreba para você dirigir, não vai para frente. Justamente porque você não entendeu um movimento que está fazendo, porque eu estou fazendo esse movimento e porque eu não estou fazendo outro. Já ouviu falar de sincronia de movimento? Para dirigir funciona assim. Imagina dois trapezistas, tá? Um trapezista pula e o outro trapezista tem que saber o momento exato de saltar para pegar aquele outro trapezista que pulou no ar. O nome disso é sincronia. Quando não tem sincronia de movimento, o trapezista cai. E se não tiver uma rede embaixo, ele vai se lascar. Quem está aprendendo a dirigir está fazendo movimentos novos. É normal que os teus movimentos no começo fiquem lentos, pesados, sem sincronia, desencontrados. Você perde o timing do movimento. O que é o timing? Aquele momento certo. Vou te dar um exemplo bem característico, bem típico, que é a troca de marcha. As pessoas não entendem por que trocar marcha, por que aumentar e por que diminuir. Aí elas vão lá e fazem qualquer movimento na marcha e diz, tá dando tranco, tá dando tranco. Quando eu reduzo, dá tranco. Quando eu vou trocar marcha, eu acabo acelerando junto. Entende agora o que é sincronia de movimento e o dano que um movimento mal treinado pode ocasionar? Mas você já deve ter ouvido uma das maiores besteiras que quem está ensinando a dirigir é capaz de falar para quem está aprendendo, que você não tem coordenação motora. Essa é a maior bobagem, a maior besteira, que quem fala esse tipo de coisa, ainda dá tempo de correr, se informar, aprender, para não falar bobagem para aluno. É feio. Se você não tivesse coordenação motora, o que é coordenação motora? Coordenação motora é movimento. Movimentos coordenados. Como é que se coordena um movimento? Aprendendo a executar esse movimento corretamente, repetindo devagar e corretamente, até que esse movimento se automatize. O que é automatize? Você fazer o movimento sem pensar. Ah, Márcia, mas esse é meu sonho. Eu quero sentar no carro, fazer que nem a Márcia, que nem a Maria, que nem motorista experiente. Eu não quero nem pensar o que eu estou fazendo. Então vai precisar de treino. E o segredo é o esforço repetitivo. No exemplo da marcha que eu dei para você, as pessoas não sabem que
Cada marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tem uma velocidade mínima e máxima dentro de cada faixa de marcha. As pessoas não sabem. Ah, tem isso, não estou sabendo. Aí troca de marcha no tempo errado, com o movimento errado. Passa muito depressa o movimento, entra a marcha errada. Já aconteceu com você de passar uma segunda, entrar uma quarta, de querer reduzir para a segunda e cair numa quarta, uma primeira e cair na terceira, ou a terceira e você cair na primeira e o carro dá um tranco? Movimento. A partir do momento que você sabe como fazer o movimento corretamente e treina esse movimento, você consegue. Quer ver uma outra reclamação? Márcia, eu não consigo trocar marcha sem olhar. Eu tenho sempre que estar olhando, eu olho e já reprovei por causa disso. O examinador falou, não posso olhar para a alavanca de marcha quando estou trocando marcha, senão eu vou bater. Eu paro de olhar para frente. Sabe como é que a gente resolve esse problema? Sabe como a gente coloca os movimentos para trabalhar a teu favor? Eu vou te mostrar. São 3 etapas. Você vai acompanhar nessa videoaula que eu vou rodar aqui para você agora. Primeiramente, você precisa olhar para o movimento. Márcia, mas como? Se eu até já reprovei por causa disso? Calma, você está traçando um pensamento linear. Temos que decompor a dificuldade para você entender como eliminar a dificuldade, como consertar e como fazer corretamente, para você experimentar isso no treino e educar os teus movimentos. Primeiramente, você olha sim para o câmbio de marcha para saber como executar o movimento. De repente a tua dificuldade vem justamente daí, colocado para dirigir, para fazer um monte de coisa que não sabe ao mesmo tempo e erra tudo ao mesmo tempo. Vamos para o exercício então? Lembrando, olhe para o câmbio de marcha. Veja como é corretamente a entrada de cada marcha. Perceba que para qualquer marcha que você vai passar, ou aumento ou redução, você já passa pelo ponto morto. Aí você vai parar de fazer aquela pergunta, Márcia, eu tenho que passar pelo ponto morto para trocar marcha? Para qualquer marcha. Então, imagina, passar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sempre a marcha vai ter uma função. O ponto morto vai ter uma função. Anular a marcha anterior em que eu estava para a entrada de uma nova. Márcia, meu instrutor nunca falou isso. Todos os dias eu te mostro aqui coisas que você não aprendeu na autoescola. Depois que você compreendeu como executar um movimento corretamente, você vai fazer o movimento olhando para frente, sentado no carro, com o carro desligado. Sempre que mover a alavanca de marcha, você vai colocar o pé fundo na embreagem. Estraga o carro, Márcia? Não, não estraga. Só vai estragar se você não pisar fundo na embreagem quando movimentar a alavanca. E o terceiro exercício, sabe como é? Você vai aprender a fazer com os olhos vendados. É bem isso mesmo. É assim que eu ensino para os meus alunos, de uma forma que eles compreendem, que eles entendem, que eles aprendem de 5 a 10 vezes mais rápido. Estou sendo até generosa quando eu falo 5 vezes mais rápido, porque o aluno entende, porque eu estou sendo clara na comunicação com o meu aluno. Eu estou dizendo para ele aquilo que eu espero que ele faça, porque aquilo é o correto para fazer. Eu sento no banco do motorista, eu demonstro para o meu aluno. Primeiro eu explico, depois eu demonstro. O aluno vai lá, mostra para mim com o carro desligado e depois ele mostra com o carro ligado, sabendo fazer dentro das orientações. Acompanhe a videoaula aí. Você vai treinar primeiro olhando na alavanca, depois olhando para o para-brisas, carro desligado, tá? Total desligado. Sempre que pisar, for movimentar a alavanca de marchas, pisa na embreagem e depois você vai fazer com o lenço. Se você está na autoescola, tem carro em casa, não é para ligar o carro, não é para sair, é para fazer esse treino. Você que já é habilitado também tem esse problema de ficar olhando? Vamos lá.
botar aqui no morto. Para botar no morto também você tem que pisar lá no fundo da embreagem. Primeiro você olha, você vai fazer olhando. Botou o pé lá, olhei. Ah, é pra cá, ó. Ó, eu posso botar aqui que fica melhor, a mão aqui, ó, em forma de concha, na técnica do copo aqui, ó. Olha. Ó, primeira, botei aqui e fui pra lá. No começo, o seu movimento vai ser super lento. Aí você tira o pé da embreagem e faz de conta que tá dirigindo. O teu treino tem que ser o mais próximo possível da realidade. Simular o mais próximo possível à realidade. Beleza? Então vamos agora passar a segunda. Eu olho, ó, vou passar a segunda. Passei, só trago pra trás. Passei a segunda. Beleza, hora de passar a terceira. Olha aqui, ó. Terceira. Terceira, passou a terceira usando a técnica do copo, tá? Continuo dirigindo e quarta, usando a técnica do copo. Você tem que ter firmeza de movimento na hora que abraça o pomo da marcha. Alguns são redondos, esse aqui já é retangular do meu carro, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou passar a quinta. Olha aqui, a quinta. Trago para o meio, empurro para lá, por isso que o dedão tem que estar aqui na técnica do copo. E vou para frente. Márcia, aí agora para eu reduzir. Eu tô na quinta, ó. Só traz aqui para o morto e empurra para trás que você reduziu para uma quarta. Aí tô lá dirigindo, reduzi para terceira. Técnica do copo, olha aqui. Ó, ó, técnica do copo. Ah, Márcia, tô de terceira, preciso reduzir para segunda. Morto, empurra para cá e traz para segunda. No começo, teus movimentos serão lentos. No começo, você vai querer ficar olhando, mas é para olhar mesmo, para saber onde que tá, onde é o movimento, aperfeiçoar o movimento correto de troca de marcha. Agora, você vai fazer esse movimento bastante vezes olhando. Repita devagar e corretamente, que você vai perceber que no começo vai ficar assim, ó, procurando, ó, aqui, aqui. Não passa forte, não fica empurrando. Beleza. Aí você vai ficar olhando e passando aqui, ó, olhando, ó. Aí eu vou dirigir, aí eu olho. 2, vou dirigir, daí eu olho. 3, vou dirigir e eu olho. Muitas vezes. Quantas vezes, Márcia? Quantas vezes eu vou repetir isso? Até você se sentir segura com esse movimento, tá? Tem gente que treina assim, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, mas você não dirige assim. Tem que ser o treino mais próximo da realidade. Olha, Márcia, como eu tô treinando. Tá treinando errado. Com a mão direto aqui em cima. Quando você dirige, não fica com a mão direto aqui. Se você tá na autoescola e tá treinando, o instrutor pede só até a terceira marcha, você vai fazer só a terceira marcha. Agora, para você ir treinando a troca de marcha sem olhar, você vai fazer o seguinte. Você já olhou, já treinou bastante olhando nos exercícios anteriores. Agora você vai olhar para frente, vai fazer isso aqui, ó. Primeira, faço de conta que estou dirigindo. Segunda, faço de conta que estou dirigindo, copo. Terceira. Quarta. Quinta. Você vai treinar assim, tá? Olhando para frente, ó. Primeira, agora é hora de botar a segunda. Ai, que legal, vou botar a terceira. Ai, Jesus, é hora de botar a quarta, ó, quarta. Ah, lá, vou botar a quinta. Olha, que beleza. Ou fazer uma redução para quarta, ó. Ou então, eu vou fazer uma redução de quarta para segunda. Olha aqui que legal. Você vai treinar isso. E agora? Na terceira fase, você vai usar isso aqui, ó. Uma venda para os olhos. Eu peguei um lenço emprestado da Maria. Vou colocar o lenço aqui. Vamos lá.
prende aí no cabeção. Vamos lá fazer um lacinho. Tá beleza, tá beleza. Não tô vendo nada, tô garantindo que não tô vendo nada. Meu treino, carro parado, desligadão. Olha aqui, ó. Olha, tava engatado. Sempre saber conhecer a marcha, tá? Então eu tô lá, tô dirigindo, tô aqui, ó, de olho vendado. Aqui, ó. Pisei na embreagem porque eu vou mover a alavanca. Primeira. Ô, beleza, tô dirigindo. Ô, segunda, Jesus amado. Uma terceira, meu Deus do céu. Uma quarta, ó. Que bacana. Agora eu vou botar uma quinta. Vamos lá. E você vai treinando isso no carro que você tem na sua casa. E aí o que que acontece? Quando você vai para a aula no CFC e não fica mais olhando aqui. No primeiro dia de aula, geralmente costumam dizer, vai ter que trocar a marcha sem olhar. O aluno se apavora, porque ele entende que ele está sendo exigido numa coisa que ele nunca fez. Viu? Só um exemplo para vocês, só uma palhinha, só uma degustação. Se você fizer esse exercício, eu tô lá, Márcia, na autoescola, mal pra caramba, meu instrutor reclamando o tempo todo, já reprovei por causa de marcha. Vai pra dentro do teu carro de casa, porque marcha se passa do mesmo jeito em qualquer carro. Só o que muda é a posição da ré. Trabalha bem esses movimentos e você vai ver que na aula do outro dia você vai surpreender teu instrutor. Ele vai chegar a perguntar, você tá fazendo aula com outro instrutor, né? Eu vou te dar mais uma prova de que não se aprende por comando de voz. Lembra o exemplo que eu dei ontem? Ninguém aprende por controle remoto, não aprende. E também não aprende por comando de voz. Não adianta a pessoa que está te ensinando ficar ali do teu lado o tempo inteiro falando para você o que tem que fazer. Vira para lá, vira para cá, é uma volta aqui, outra volta lá, eu já expliquei, faz isso. Adianta? Não. Você sabe que não adianta. Da mesma forma, não se treina movimentos por voz. Olha só, gente, não se treina movimento por comando de voz. É outra coisa. Você pode treinar um cachorro por comando de voz, mas para dirigir você não treina um motorista, não. Quer um exemplo? O meu pai, antes de falecer, sofreu 2 AVCs isquêmicos. É aquele tipo de derrame cerebral, como eles falam, só que não tem a presença de sangue. A minha mãe já faleceu de um AVC que não foi isquêmico, que realmente houve derramamento de sangue e ela durou só 32 dias no hospital. O meu pai paralisou todo o lado esquerdo do corpo, como toda pessoa que tem um AVC. Foi por voz que o médico treinou o movimento e trouxe o movimento dele de volta? Não. Foi com bolinha de borracha, bolinha de capão, daquelas de jogar tênis, beach tênis, com objetos de borracha, em que o meu pai ficava todo dia lá exercitando a mão, os movimentos, os dedos. Os movimentos podem ser treinados. O meu pai conseguiu restabelecer nesses 2 AVCs isquêmicos, ele conseguiu restabelecer todo o movimento dele, andando normalmente, utilizando os 2 lados do corpo normalmente e com uma habilidade até maior que ele não tinha antes, porque o movimento foi treinado. Você não reabilita uma pessoa que sofreu AVC com comandinho de voz. Não, você treina movimento e treina o movimento da maneira correta. Para dirigir é a mesma coisa. Todo mundo é capaz de aprender. Eu vou me apropriar, fazer uma analogia aqui, me apropriar de um exemplo da Maria. Referenciando, o exemplo é dela, mas eu adotei sempre para trabalhar com os meus alunos. Olha quantas coisas você aprendeu na sua vida, desde que você nasceu. Você aprendeu a andar, você aprendeu a caminhar, olha, o filhote do ser humano leva 1 ano só para aprender a andar. Primeiro, o bebê aprende a fazer os movimentos para o lado, aprende a sentar, aprende a engatinhar, aprende a ficar de pé, ter firmeza nas perninhas, dar os primeiros passos, acaba caindo. Depois, o bebê já fica mais firme, o bebê começa a andar e depois ele começa a caminhar. Para aprender a andar é 1 ano.
E você quer aprender a dirigir no quê? Numa semana? Em 10 dias, como dizem por aí? Em 3 dias? Em 21 dias? Esse é o tempo só para você treinar fundamento básico e se apropriar dele de uma maneira que nunca mais vai ter dificuldade na tua vida. O método Márcia Pontes 2.0 é um método definitivo por causa disso. O que você treina, você entende, você aprende, automatiza o movimento e não tem mais esse papo de esquecer. Voltando ao exemplo da Maria, quantas coisas você aprendeu na sua vida. Imagina uma mãe de primeira viagem. Ela tem um bebê e aí, quando tem um bebê novo na família, aparece mãe brotando da terra, graças a Deus, né? Aparece, vem a vovó, a mamãe, a titia, a sobrinha, todo mundo. E aí o teu bebê começa a chorar. Teu bebê tá chorando e você pensa, mas será que é cólica? Será que é dor de ouvido? Da onde vem essa dor? E aí vem aquele monte de mulher, que nem você inscrito em milhares de canais de youtubers do trânsito, buscando uma solução para o teu problema. Se liga no exemplo do bebê. Aí uma diz, dá chá de camomila. A outra diz, dá chá de quebra-pedra. A outra diz, dá chá de erva doce. Aí vem a outra mulher da família e diz, põe uma fralda quente na barriga. Não, põe uma fralda quente no ouvido. Não, segura o bebê de bruço. Aí ele começa a chorar mais. Já pensou se você fosse fazer todas as coisas que todas as mulheres da família dizem que é para você fazer? E quando é na hora de administrar um remedinho? Aí, quando se trata já de administrar remédio, vem uma e diz, olha, eu dei isso aqui, foi bom pro meu bebê, resolveu para ele. A outra diz, não, pro meu bebê não foi bom. Aí já querem automedicar o bebê. Já pensou se você fosse fazer tudo isso que te dizem para fazer? O que ia acontecer com esse bebê? Você ia matar o bebê. Aí, diante daquela confusão toda, o que você faz? Você vai procurar uma pessoa que você confia, aquela que você confia, que te mostrou, que te deu demonstrações de confiança, prova de confiança mesmo. Ah, eu vou seguir aquela pessoa, vou seguir o que ela está dizendo. Aquela pessoa que eu confio. E quando se trata de uma coisa mais séria, quem é o profissional que você procura? O médico pediatra. Aquele que detém o conhecimento, aquele que estudou para isso, aquele que sabe te ajudar, que vai saber identificar o problema na hora e dizer, não, vamos acabar com essa dor desse bebê agora. Com essa medicação, com esse procedimento correto aqui. Muitas vezes o barato sai caro. Eu vou seguir todo mundo no YouTube e vou fazer o que todo mundo está mandando. Você está se confundindo, você está enfiando os pés pelas mãos. Prova disso é que tem pessoas assistindo essa aula aqui que me acompanham há 15 anos e não estão dirigindo ainda, porque prefere pular de galho em galho, ouvir o que todo mundo diz, e aí fica complicado você aplicar o que todo mundo diz. Cada um diz uma coisa e você se confunde e você nunca evolui. Ah, eu vou dirigir com os vídeos do fulano no YouTube. Será que o fulano e essa tropa toda de pessoas conteudistas de trânsito para o YouTube são ruins? Ou será que você não pegou o fio da meada? Será que você não pegou o passo a passo? Você tem que escolher uma pessoa que você confia. Uma pessoa que você confia. Uma pessoa que detenha os conhecimentos, que produza cientificamente e não fique só de achismo, porque às vezes te dão uma explicação, como a da aula de ontem, lembra? Que levou 21 segundos só para te dizer onde fica a roda do carro na hora de fazer uma manobra? E a gente matou essa charada em 5 segundos? 5 vezes mais rápido? Quase 5 vezes mais rápido? E quando se fala em conhecimento, eu vou aproveitar em função dos comentários dos alunos na aula de ontem. Muita gente ficou com dificuldade. Onde é a coluna do carro, Márcia? Quantas colunas o carro tem, Márcia? O carro tem 6 colunas. Quer ver? Vou te mostrar com esse fusquinha. Coluna da frente, ó. Coluna da frente, ó, é aquela que moldura, aqui emoldura o para-brisas. 2 colunas, as colunas da frente.
mais 2 colunas, direita e esquerda, do meio do carro, aquela que você se orienta para fazer baliza. E a coluna traseira, está aqui no Fusquinha, em qualquer carro, tem 6 colunas. Por qual coluna eu vou me orientar, dependendo da manobra que você vai fazer. Então agora você já conheceu as 6 colunas do carro. Aqui, para sair da baliza, essa coluna, quando ela passou da lanterna do carro que você está balizando, o que significa? Que o carro não vai bater à frente. Tá vendo? Você pode aprender de 5 a 10 vezes mais rápido. E como é que eu coloco, Márcia, os meus movimentos para trabalharem ao meu favor? Educando os seus movimentos. Se você tem de novo, vamos lá, no exemplo do filho. Se você tem um filho novinho, que você não educa, que você não mostra o que é certo para ele, se você não dá referências para essa criança, vai crescer um moleque saci, desrespeitando todo mundo, vai virar um adolescente treva e você não vai conseguir depois distorcer esse pepino, porque é desde pequeno que se distorce. Entende? Com o movimento é a mesma coisa. O seu movimento é muito lento, é muito descoordenado ainda, porque dirigir é uma tarefa que você nunca fez. Até agora você não sentava no banco do motorista, você nunca teve que realizar essa tarefa. É um movimento novo que você está aprendendo, como tantas outras coisas que você teve que aprender. Um trabalho novo, seu primeiro trabalho, passou num concurso público, que será que eu vou realizar nessa repartição? Você aprendeu. Você teve que aprender a caminhar, teve que aprender a falar, teve que aprender a ouvir. Muitos não aprendem, né? Às vezes a gente vai lá, fala uma coisa, põe um áudio, só falta desenhar. Às vezes desenha, a pessoa não prestou atenção e ela volta para te perguntar a mesma coisa. Agora pensa, não prestou atenção numa explicação que vai resolver o problema dela. Imagina na explicação do movimento para dirigir. Será que vai fazer assim também? Será que o problema está justamente na tua falta de atenção? Você não está prestando atenção? Tem aquela falta de atenção da ansiedade no dia da prova, que a ansiedade toma conta e rouba a tua atenção e concentração mesmo. Mas tem aquela falta de atenção da pessoa que está ali, distraída, comendo bola, de boca aberta ali, sabe? De boca aberta. E olha, quem dorme de boca aberta, barata entra, hein? Entra barata, mosquito. Fica de boca aberta para aprender a dirigir, que você vai ver cada sapo que você vai engolir. Como eu vou educar os meus movimentos, então, Márcia, para dirigir? Márcia Pontes 2.0 é o método de ensino que eu desenvolvi desde 2008, adaptado para a realidade brasileira. Método decomposto. O que é que eu faço? Eu decomponho as dificuldades. Eu desenvolvi mais de 500 exercícios para cada dificuldade do aluno. Eu não coloco o aluno para fazer um monte de coisa que ele não sabe ao mesmo tempo, confiando no meu controle de pedais. Quantas vezes você estava na aula e sem motivo nenhum você sentiu ali que alguém, quem está te ensinando, está manuseando o pedal? Você está aprendendo a confiar em quem? Em você? Entendendo o que está fazendo? Entendendo como vai corrigir? Ou você está confiando na tua muleta psicológica que você começa a sentir falta já no dia da prova e depois de habilitado, depois de habilitada? Eu desenvolvi esse método de ensino desde 2008 porque eu aprendi online. Eu aprendi online com instrutores na Europa, fazendo intercâmbio, aprendendo técnicas inovadoras. Por isso que o trabalho que eu faço é de inovação pedagógica. Eu fui aprender com profissionais, e não foi só com instrutor, não. Profissionais na Europa, formadores de instrutores. Hoje eu sou muito convidada para participar de cursos de formação de instrutores, para que eles saiam daquele decoreba que passa para o aluno. Busca ponto de tremidinha, é o que mais faz o carro moer. Treina o movimento correto para o aluno entender que o ponto em que o carro se movimenta e em que ele fica paradinho numa ladeira é antes da tremidinha. Mas para isso você tem que conhecer técnicas de inovação pedagógica,
porque você já está cansado de fazer a mesma coisa o tempo todo e obter os mesmos resultados. É assim para o processo de formação de condutores no país também. E quando você conhece técnicas inovadoras, técnicas que decompõem as dificuldades, técnicas que trabalham dentro de uma estrutura pedagógica de sincronia, de movimento, que prioriza movimento, quer ver como se faz errado? Para aprender a dirigir, não é jogando a pessoa no trânsito, mostrando para ela quais são os pedais. Para aprender a dirigir, você tem que dominar o teu carro como você domina o teu próprio corpo. Você tem que desenvolver noção de espaço. Como é que você sabe que não vai bater numa outra pessoa quando ela vem na tua direção? Como é que você sabe? Como é que você sabe que vai passar numa altura, numa coisa alta e não vai bater a cabeça se você não tem um olho lá no meio da sua cabeça? É isso que eu ensino para os meus alunos. Técnicas de esquema corporal, técnicas da pescoçada, outras técnicas que eu desenvolvi, mas o método definitivo que vai te ensinar essas técnicas que a autoescola não ensina, que não vai te ensinar decoreba, que vai te dizer por que você vai usar uma referência e não vai usar outra. Isso você só encontra no método Márcia Pontes 2.0, que vai fazer você dirigir de um modo definitivo em menos tempo do que você imagina. Pode ter certeza, pode perguntar para qualquer aluno meu o tanto que eles se desenvolvem na vida e na via. Você entendeu que para dirigir é necessário conhecer os movimentos certos, trabalhar o movimento. Qual é a minha dificuldade? Está relacionado ao movimento. Quanto tempo eu vou levar para resolver esse problema? Quanto tempo eu vou levar para resolver essa dificuldade? Eu estou me empenhando? Eu estou fazendo a minha parte? O principal, eu estou seguindo todo mundo? Eu estou seguindo alguém que eu confio? Eu tenho acesso a esse conhecimento, Márcia? Como que você pode me ajudar a acabar com uma dor e um sofrimento de anos que só me trava, que me faz sonhar todo dia, mas é um sonho que já está virando pesadelo? Pois isso é o que eu vou te responder na terceira aula, na aula de amanhã do projeto 2023 Dirigindo. Existe um jeito certo de você aprender, entendendo o que você está fazendo, um modo definitivo de você aprender, um jeito definitivo de fazer você aprender mais rápido, muito mais rápido, sem trauma. Aprender a dirigir não deve ser traumático. O importante é que você saiba, existe um jeito certo de você aprender a dirigir, entendendo o que está fazendo, treinando os seus movimentos, dentro de uma estrutura pedagógica e de uma sequência que vai fazer com que você consiga aprender, sim, definitivamente e muito mais rápido. E o principal, com alegria, sem sofrimento, porque se dirigir para você está sendo sinônimo de estresse, de sofrimento, de dor de cabeça, de desilusão, você está fazendo isso errado. Aprender a dirigir, você está fazendo isso errado. Vem para a aula de amanhã que eu vou te mostrar como transformar a sua vida, como dirigir transformou a minha vida e como vai transformar a sua do modo correto. Eu e a Maria te aguardamos amanhã para a aula, terceira aula. Não perde não, hein? Te vejo aqui. Beijo. Tchau.